Portal Manchete Goiás, começando mais uma entrevista visando as eleições 2026. Meu nome é Renato Campos. E eu sou a Tatiele Bernardes. E hoje nós começamos uma série de entrevistas com candidatos a deputado estadual, federal, senador, governador aqui no estado de Goiás. E hoje nós temos a honra de receber quem, Tatiele Bernardes? O deputado Chapeludo. Deputado estadual Amaury Ribeiro. É um prazer tê-lo aqui no Portal Manchete Goiás. Satisfação falar com vocês, Renato, Tati. Obrigado pelo espaço. Amaury, em 2026, você continua na base ou não? Sim, em 2026 eu continuo na base, a base que eu defendi durante 8 anos. Eu acho que seria um pouco injusto com o próprio governador, que é meu amigo pessoal, que eu migrasse para outro partido, que vai ser contrário aí ao que ele vem buscando para o estado de Goiás. Deputado, você disse que é bolsonarista, mas não está e não vai para o PL. Como que o senhor explica isso? Sou bolsonarista e isso eu sempre deixei bem claro. Eu acho que, independentemente do partido que eu esteja, vou sempre defender os princípios que eu sempre defendi. Eu nunca precisei estar no PL para fazer as defesas que eu sempre fiz a nível estadual e a nível federal. Tenho um respeito imenso pelo partido do PL, pelas pessoas que lá estão, mas eu tenho um critério na minha vida, que é ser leal a tudo que eu defendo. E se tem um nome que eu não quero carregar na minha história política, é traidor. Então, podem ter certeza que esteja aonde eu estiver, eu serei sempre de direita, vou além, extrema direita. E quero só fazer uma ressalva aqui a vocês. Existem homens que são contra a corrupção, independentemente do partido que esteja. Existem homens que defendem o seu partido, independentemente da corrupção. Eu sempre serei contra a corrupção e sempre serei contra o que prega a esquerda, independentemente do partido que eu esteja. Tenho certeza disso. Mesmo sendo da base, o senhor votou contra a taxa do agro, certo? Sim, votei contra a taxa do agro, deixei bem claro ao governador quando esse projeto chegou a essa casa. Eu fui até o palácio, sentei com o governador e disse: governador, infelizmente eu não poderei acompanhar o senhor nesse projeto de lei, pois esse projeto ataca diretamente as pessoas que eu sempre defendi, as pessoas que eu represento, que é o agro do nosso estado, e sei também que foi um dos projetos mais difíceis da vida do governador Ronaldo Caiado, porque ele também, com esse projeto, atingiu em cheio aqueles que ele sempre defendeu. Mas acredito eu, como ele deixou bem claro, que na época ele não teria outra opção, pelas percas que o Estado teve com o ICMS do combustível. O senhor falou que votou contra, mas o senhor sempre foi contra essa taxa ou teve uma pressão para o senhor votar contra? Sempre fui contra, desde o primeiro momento que esse projeto foi anunciado aqui nessa casa, em uma reunião com o governador Ronaldo Caiado. O presidente da casa, Lissauer Vieira, se posicionou contrário devido à sua ligação com o agro, a cidade de Rio Verde, e eu também disse ao governador que, mesmo sendo da base, não votaria favorável a esse projeto. Como eu disse na fala passada, um dos projetos mais difíceis da vida do governador Ronaldo Caiado. E aí no dia teve uma confusão, né? Tinha um pessoal do agro que estava aqui que ficou gritando: tira o chapéu, tira o chapéu. Como é que aconteceu isso? Houve sim uma pressão aos deputados que votariam favoráveis a esse projeto, mas eu não submeto à pressão. Eu acho que todos já conhecem e sabem que quanto mais pressionado eu sou, mais duro eu sou nas minhas decisões. Então não foi a pressão que me fez mudar o que eu pensava. Eu já vim para dentro dessa casa com o pensamento do meu voto contrário. Sobre a questão do PL em si, deputado, o senhor está sendo criticado por não ir para o PL. Como é que o senhor lida com essa situação? Primeiramente, eu defendo aqui a direita do Estado muito mais do que muitos que estão lá no PL. É só vocês buscarem aqui na tribuna
Qual deputado do PL aqui que defende a direita incisivamente como eu defendo? Não é o partido que me faz ser de direita, são os meus princípios. Vou dar um exemplo a vocês. Fred Rodrigues era do DC e quando era deputado, junto comigo, combatia a esquerda. Isso mostra que não é o PL que faz com que nós tenhamos pensamentos diferentes desse governo canalha que está aí. É o nosso caráter que nos faz diferente, não é o partido. Então, seja aonde eu estiver, o partido que eu estiver, os princípios meus sempre serão os mesmos, nunca irão mudar. E a minha defesa sempre será em prol do que eu acredito. Deus, pátria, família e hoje, mais do que nunca, liberdade. Só mais um pouco nesse sentido, deputado. A esquerda, não importa se é PT, se é PSOL, os demais partidos aí, PSOL, eles se unem em prol de algo, de uma eleição, de um candidato. E a direita a gente vê um racha muito grande. Por que isso acontece? Como é que o senhor vê sendo atacado pela própria direita que o senhor defende a vida inteira agora? O que eu fico preocupado é que quando eu subi na tribuna para defender a direita, defender Jair Messias Bolsonaro, defender os princípios que eu sempre defendi e fui atacado nas minhas redes sociais duramente pela esquerda, ninguém da direita, dessas pessoas que estão agora me acusando de ter traído o bolsonarismo, de estar em outro partido, foram lá para me defender. E agora vêm me atacar nas redes sociais. Talvez essa seja a diferença entre a esquerda e a direita. A esquerda é unida e a direita, infelizmente, ataca os próprios companheiros simplesmente por questões de partido, que para mim não representa muita coisa, porque eu conheço muita gente que está em partido de direita e é um melancia e não tem peito e coragem para defender tudo que nós defendemos. Aqui na casa, constantemente o senhor é acusado de violência de gênero, tem esse negócio na rede social, principalmente pela deputada Bia de Lima, do PT. Como é que o senhor reage a isso e qual que é o problema com essa deputada? Não, eu não tenho nenhum problema com ela. O meu problema é com os políticos do PT desse país. E as nossas discussões aqui não são entre um homem e uma mulher, são entre dois deputados, da mesma forma que eu discuto com os deputados do PT. A cada 10 discussões que eu tenho com os deputados do PT, e discussões pesadas, eu tenho uma com ela. Só que, infelizmente, é o momento que nós vivemos nesse país, do vitimismo dessa turma da esquerda. Quando ela sobe e me chama de analfabeto, chapeludo, butinudo, ela nunca se referiu a mim como deputado Amaury Ribeiro. Ela nunca citou o meu nome. Sempre com adjetivos pejorativos a meu respeito. E aí eu subo, contra-ataco, respondo o que ela fala e aí ela diz que eu falei o que eu falei porque ela é mulher, incitando violência de gênero, misoginia, mas é assim que vive essa turma da esquerda. Infelizmente, nós estamos vivendo um momento do vitimismo nesse país. Se eu discuto com uma pessoa e ela é negra, eu sou acusado de racista, mas a discussão não tem nada sobre a cor dela. Uma discussão política. Eu posso ser acusado de estar fazendo aquela discussão porque ela é negra e aí ela me acusa de racista. Se eu discuto com uma pessoa que tem uma preferência sexual diferente da minha, essa pessoa me acusa de homofobia. Se eu discuto com uma pessoa que tem uma religião diferente da minha, nada a ver com religião, essa pessoa vai lá e me acusa de intolerância religiosa. É o momento do vitimismo que nós vivemos nesse país. E quem nós vemos se vitimizando é a esquerda, que ataca e quando é golpeada no contra-ataque, vem com a questão do vitimismo, de preconceito. É um absurdo o que eles fazem. Nunca pratiquei nenhuma violência de gênero, nenhum preconceito contra ninguém nessa vida. Nunca pratiquei. Mas, infelizmente, é a forma que a esquerda tem de fazer política e se vitimizar. Tem um nojo desse tipo de atitude. Deputado, numa análise política fria, o senhor no PL, especialistas dizem que o senhor estava eleito. Né? Política se ganha no dia do voto da eleição. Em um partido de direita que não seja o PL, muitos entendem que o senhor coloca talvez até a sua reeleição em jogo. O senhor fez esse peso e contrapeso e por que o senhor tomou essa decisão assim de manter-se ao lado
do grupo que o senhor defende há 8 anos, que é o governador Ronaldo Caiado? Lealdade. Eu carrego na minha vida uma história que muita coisa a gente conquista nessa vida, mas o caráter que vem acompanhado da lealdade nasce. E eu nasci com isso. Eu me sentiria muito mal não acompanhando um governo que eu defendi durante 8 anos. Um governador que é meu amigo pessoal. Participamos de cavalgadas juntos. Todas as vezes que eu ligo para o governador, ele não me atende. Fala, deputada Mauri. Fala, meu irmão. Então eu tenho um respeito e uma admiração imensa pelo governador Ronaldo Caiado, que sobrepõe a política. Tenho certeza, se amanhã eu estiver fora da política e o governador Ronaldo Caiado também estiver fora da política, nós dois permaneceremos amigos e vamos continuar as nossas cavalgadas e defendendo o que nós sempre defendemos. Essa nação, o Brasil, a família, os nossos princípios acima de tudo. Então, o que me manteve no partido União Brasil, o que me manteve ao lado desse governo, chama-se lealdade. Agora, falando um pouco dos seus projetos, tem as multas do GTA. Como é que foi o processo? É uma luta de muitos anos, né? E agora, como é que isso vai impactar para os produtores? Foi o primeiro projeto que eu fiz nessa casa em 2019. Eu também fui autuado. E quando eu fiz esse projeto, eu não sabia que eu também tinha sido autuado. Eu só fui receber a minha multa de GTA em 2020. Eu fui autuado em 2015, 2016, não sabia, e em 2020 eu recebi a multa. Então eu já havia feito um projeto de lei em 2019 para anistia, porque nenhum produtor cometeu crime algum, nenhum promotor sonegou dinheiro ao Estado, visto que a nota fiscal não sobrepunha nenhum custo sobre isso, era isenta de imposto. Eu, como a maioria dos produtores, tiramos o nosso GTA, pagamos a guia de recolhimento do GTA, só não tiramos a nota fiscal porque nós achávamos que era desnecessário em algum momento ou pela dificuldade do momento. Alguns produtores tinham que percorrer 100 quilômetros para tirar uma nota fiscal. A sua cidade só tinha posto da agrodefesa, eles iam lá, tiravam o GTA e tinham que se deslocar 100 quilômetros para tirar uma nota fiscal. Um absurdo, um absurdo. E aí, como não havia sonegação, porque, como eu volto a dizer, a nota fiscal era isenta, as pessoas só conduziram o gado com GTA, mas com um boleto pago desse GTA, que é o único custo que há nessas incisões de se tirar o GTA e a nota fiscal. Os boletos estavam pagos, como eu paguei o meu. E fui autuado por uma multa absurda, de um valor que superava em 5 vezes o valor do gado que eu transportei. Imagina, é a mesma coisa do você estacionar o seu carro em uma rua e a multa do estacionamento irregular sobrepor o custo do seu carro em 5 vezes. Foi isso que eles fizeram com milhares de produtores rurais de uma forma totalmente errônea, arbitrária. Então nós fizemos um projeto em 2019, não tivemos êxito, 2020, 2021, 2022, 2023, todos os anos nós entramos com projetos, mas esbarramos em alguma dificuldade do governo do estado em fazer com que esse projeto realmente acontecesse. Em 2025, com a ajuda da secretária, para mim, posso dizer, mesmo não sendo secretária de Economia, Renata Noleto, ela buscou junto ao CONFAZ a autorização para que houvesse anistia. Só explicando para vocês, o CONFAZ é um conselho nacional de todos os secretários dos 26 estados brasileiros e esse conselho tem o poder e a autonomia para dar essa anistia, essa remissão em comum acordo. Foi autorizado, nós tentamos isso, se eu não me engano, em 2023, onde eu participei dessa reunião e fiz a defesa para remissão, sem êxito, não consegui. A Renata conseguiu em 2025 e através dessa autorização do CONFAZ, através do Estado ter aderido ao PROPAG e saído do RRF, foi possível, agora em 2026,
que o governador Ronaldo Caiado mandasse um projeto de lei anistiando milhares e milhares de produtores que foram autuados num somatório de multas de mais de R$ 1 bilhão. É muito dinheiro onde esses produtores não cometeram crime algum. Então, é uma conquista, acredito eu, uma das maiores conquistas no meu mandato de deputado estadual. Aqui na Assembleia o senhor debate, discute pautas nacionais, mas lá na rua, se o senhor for pedir voto para as pessoas, quais serão as suas bandeiras, as suas pautas? O que o senhor vai falar para o eleitor? Tudo que eu tenho falado é o que eu defendo, são os meus princípios, é o que vem acontecendo nesse país, que é vergonhoso, onde o governo corrupto, canalha, está destruindo o empresário, está quebrando o produtor rural, está falindo essa nação. E nós temos projetos. Nós já atendemos com cirurgia de catarata mais de 2.000 pessoas. Já destinamos ao Hospital Araújo Jorge quase 10 milhões de reais. Fizemos projetos que se tornaram projetos nacionais, como o passaporte equestre, como o projeto de lei que retira incentivos de empresas que compram leite importado, como o projeto que proíbe dentro do estado de Goiás a reidratação do leite importado de outros países. E assim nós temos outros projetos que são de extrema importância ao estado de Goiás. Essa é a nossa defesa, é o nosso trabalho. Nós temos o que mostrar para pedir voto na nossa reeleição. E acredito piamente que a maioria do povo goiano, a maioria do povo brasileiro defende os mesmos princípios que eu defendo e não concorda com esse governo canalha, corrupto e ladrão dessa nação. E também não concorda com a justiça que para mim parece mais uma injustiça do STF, que vem punindo, fora dos rigores da lei, aqueles que não concordam com esse governo. Isso mostra que hoje a justiça brasileira tem lado e tem partido. E é isso que nós combatemos. Para finalizar, pelo menos da minha parte, Tatiele, deputada Mauri Ribeiro, o chapéu. Muita gente comenta que é caricato, faz para aparecer, porque na foto vai ficar bom lá, de chapéu, para representar o agro. O senhor usa o chapéu na Assembleia para parecer produtor rural, para conquistar esse pessoal do agro, ou isso é do senhor? O senhor usa o chapéu no dia a dia? Como que é? Eu fui criado na roça. Eu uso chapéu desde os meus 12, 13 anos de idade. É costume. O meu pai tem 78 anos. Pouquíssimas vezes na minha vida eu vi meu pai sem chapéu. Então é um costume que nós carregamos de família. Eu fui vereador. É só ir lá na Câmara Municipal, quando eu era vereador, você vai ver que eu usava chapéu. A minha foto de quando eu era vereador na Câmara Municipal em 2009, em Piracanjuba, eu estou de chapéu. A minha foto no painel de vereadores, eu estou de chapéu. A minha foto, enquanto eu era prefeito em Piracanjuba, que tem lá o quadro de todos os prefeitos, que eu fiz uma moldura colocando todos os prefeitos, eu estou de chapéu. Na minha foto, eu sou o único prefeito de chapéu de Piracanjuba. Então, eu sempre usei o chapéu. As pessoas acham que é uma caricatura. Eu sou agro. Deixa eu falar para você. Essa porcaria que esse governo federal inventou de se usar capacete na roça, isso é um absurdo. Convivam com a gente lá na roça, no sol quente, e vê se um capacete protege. O chapéu nos protege do sol. E mostra o que somos e da onde viemos. Eu nunca vou esconder o que sou. Quem trabalha comigo, pergunta se quem trabalha comigo já me viu usando um tênis. Eu não tenho um sapato no meu guarda-roupa. É botina. Eu gosto de botina. Gosto do chapéu. É a minha história, é a minha vida e tenho muito orgulho de ser um representante, não só na fala, mas no jeito de vestir do agro. Agora uma pergunta genuína. Da onde veio o Tá Dado Recado, que é uma marca sua? Da onde surgiu e por que o senhor sempre fala? Em 2019, na tribuna, em uma discussão com esses políticos do PT, eu acho que eu falei alguma coisa para um deles, eles subiram, rebateu e eu subi e reafirmei e no final eu disse, tá dado o recado. E aí, de lá para frente, não parei mais de dar e deixar o meu recado. Deputado,
Pinga Fogo, um sonho, Um Brasil livre do PT. um medo. Eleição do PT. Bolsonaro, Meu ídolo. Caiado, Meu amigo. agro, Sustenta a nação. Família. Tudo. política. Essencial. Esse é o deputado estadual Amaury Ribeiro. Ele confirma aqui em primeira mão no portal Manchete Goiás essa decisão de permanecer na base do governador Ronaldo Caiado. Em breve, né, Tatiele Bernardes, a gente volta com mais entrevista com bastidores políticos desse ano de 2026. Eleição para deputado estadual, federal, governador, senador e presidente da República. Um grande abraço, vamos nessa? Abraço. Tá dado o recado? Tá dado o recado.